Tudo começou em um lugar que poucos saberiam apontar no mapa. Concórdia, Missouri, ano de 1907. Nascia Catherine Joanna Kuhlman. Nenhum anjo apareceu. Nenhuma estrela brilhou mais forte. Nenhuma profecia foi feita sobre aquela menina que acabava de nascer. Filha de um pai rígido e de uma mãe temente a Deus, Catherine cresceu no anonimato, sem títulos, sem promessas, sem nada que indicasse o que estava por vir. Mas havia algo diferente nela. Uma fome, uma inquietação, algo que ninguém via, mas que queimava por dentro. Era só o começo. O mundo ainda não sabia, mas o céu já tinha marcado o nome dela. Enquanto outras crianças brincavam, Catherine se encontrava perdida em pensamentos sobre eternidade. Era como se sua alma já estivesse buscando o que ainda não conhecia. Ela mesma confessaria mais tarde. Desde pequena, havia algo dentro de mim que dizia: você nasceu para algo mais. Aos 14 anos, num pequeno culto em sua cidade, ela ouviu o evangelho de maneira simples, mas naquela noite, tudo mudou. A palavra a cortou como espada, seu coração se apertou, e ali, de pé, entre bancos de madeira e hinos desafinados, Catherine teve seu primeiro encontro com o amor de Deus. Ela se entregou, sem reservas, sem saber exatamente o que isso significava, mas com todo o seu coração. Foi nesse dia que sua jornada começou. Enquanto crescia, Catherine via a fé como algo belo, mas também sério. Não era religião, era relacionamento. Ela falava com Deus como quem fala com um pai que ouve de verdade. Chorava na presença dele, sentia a alma se abrir. E ainda tão jovem, começou a pregar. Não tinha técnica, nem diploma, nem título. Tinha apenas fogo nos olhos e um amor profundo por Jesus. Subia nos púlpitos pequenos das igrejas locais com a Bíblia aberta, as mãos trêmulas e uma frase nos lábios: se o Espírito Santo não estiver aqui, nada vai acontecer. Ela sabia desde o início: sem o Espírito Santo, ela não era nada. A vida de Catherine parecia estar tomando forma. Ela pregava, cantava, sorria e as pessoas vinham. Mas algo ainda faltava. Não era pecado, não era frieza. Era como se o óleo não tivesse sido derramado por completo. Ela mesma relataria mais tarde que havia um peso dentro de si, um desconforto espiritual, um chamado mais profundo, como se o Espírito Santo dissesse: você me conhece, mas ainda não se entregou por inteiro. Então, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Não foi diante de multidões, não foi numa cruzada, nem num culto lotado. Foi sozinha, em silêncio. Catherine caiu de joelhos e disse entre lágrimas: eu morro agora. A mulher que sonhava com aplausos, a que queria ser vista, a que fazia planos, ela morre hoje. Espírito Santo, se quiser usar esse vaso quebrado, eu sou tua. E ali, naquela entrega secreta, naquela rendição sem plateia, algo eterno aconteceu. O céu pareceu respirar, o Espírito Santo se inclinou, e algo desceu sobre ela que nunca mais sairia. Foi ali que Catherine Kuhlman morreu, e o ministério do Espírito Santo, por meio de Catherine, nasceu. Dizem que a partir desse dia, sua voz mudou, suas mãos tremiam ao orar, e as pessoas começavam a ser tocadas sem que ela dissesse uma palavra. Ela não buscava dons, não anunciava curas, não fazia promessas grandiosas. Catherine apenas falava de Jesus, com um amor tão real, tão sincero, que as pessoas choravam sem entender por quê. Foi numa reunião comum, numa cidade esquecida, que tudo começou.
Enquanto pregava sobre o amor de Deus, uma mulher no fundo do auditório começou a gritar. Todos se viraram assustados. Catherine parou. Pensou que fosse algum tipo de distúrbio, mas a mulher gritava: "Fui curada! A dor saiu! Algo me tocou!" E de repente, outra pessoa se levantou. Depois mais uma e outra. Tumores desaparecendo, colunas se endireitando, surdos ouvindo. Catherine tremia. Não entendia o que estava acontecendo. Ela não havia imposto as mãos. Não havia feito oração específica por cura. Era o Espírito Santo. Ele havia descido. E a partir daquele dia, nunca mais foi igual. Ela continuou a pregar, mas agora havia um peso na atmosfera. As pessoas passavam a sentir uma presença que não sabiam nomear. Alguns diziam que era paz, outros poder, mas ela sabia. É Ele, é o Espírito Santo, e quando Ele chega, tudo pode acontecer. Ela aprendeu a caminhar com temor. Ela dizia: "Não toque na glória, não aponte para si, não use o nome de Deus para se promover, porque o Espírito Santo é sensível, e ele só permanece onde há reverência." Dizem que nos bastidores de suas reuniões, ela andava sozinha, sussurrando: "Por favor, não me deixe. Venha comigo para o púlpito. Sem você, eu não posso nada." E era por isso que ele vinha. Não por causa da oratória, não por causa do talento, mas por causa da intimidade e quebrantamento. Não demorou muito para que o que estava acontecendo começasse a chamar a atenção. As igrejas já não comportavam mais o povo. Os salões ficavam pequenos. Os teatros eram tomados por uma multidão sedenta. Mas eles não vinham ver Catherine. Eles vinham buscar algo invisível, algo que ela carregava. As cruzadas começaram a se espalhar por cidades e estados. Nova York, Pittsburgh, Los Angeles, Denver, milhares de pessoas, filas que davam voltas em quarteirões. Muitos dormiam na rua para garantir um lugar. Dizem que durante um culto em Nova York, enquanto Catherine caminhava lentamente pelo corredor do auditório, várias pessoas começaram a cair espontaneamente sobre o poder do Espírito Santo antes mesmo que ela falasse uma palavra. Mas ela nunca se impressionou com a multidão. Sempre repetia, com voz mansa e lágrimas nos olhos: "Eu não sou nada, não tenho poder algum. É o Espírito Santo. Se ele não vier, eu prefiro não subir no palco." Os milagres se multiplicavam, e diferente do que muitos esperavam, Kathleen não chamava ninguém à frente. Não tocava, não gritava. Apenas dizia com doçura: "O Espírito Santo está aqui, e ele já está operando." E então, era como se o céu invadisse o auditório. Homens se levantavam de cadeiras de rodas. Crianças surdas começavam a repetir palavras. Mulheres com câncer declaravam: "A dor saiu." Exames médicos, antes e depois, confirmavam milagres reais. Eram tantos testemunhos que hospitais começaram a enviar observadores. Médicos começaram a arquivar relatórios. E as curas mais inexplicáveis se tornaram provas vivas de que algo sobrenatural estava acontecendo. Dizem que em um dos encontros, uma repórter cética caiu de joelhos no meio do povo, chorando, incontrolavelmente, sem que ninguém a tocasse. Mas Catherine jamais permitiu que sua imagem se tornasse o foco. Ela dizia: "Eu tenho medo que pensem que sou eu. Se isso acontecer, eu prefiro nunca mais ministrar." Ela conhecia a glória de Deus e sabia que não se toca nela impunemente. Não ouse subir a um púlpito sem estar em comunhão com o Espírito Santo. É terreno santo, e onde ele está, milagres acontecem. Dizem que uma vez, um homem que estava cego de nascença foi levado ao culto por amigos. No momento em que Catherine orou, ele abriu os olhos
e começou a enxergar pela primeira vez na vida. Médicos presentes ficaram perplexos. Antes da luz, havia silêncio. Antes do microfone, havia lágrimas. Antes da multidão, havia um quarto trancado e uma alma em rendição. Os que trabalhavam com Catherine sabiam. Nunca a interrompa antes da reunião. O camarim não era lugar de conversa, nem de maquiagem exagerada. Era um altar, e ela, uma adoradora solitária, com o rosto em lágrimas, dizendo baixinho: Espírito Santo, se tu não fores comigo, não me deixes sair daqui. Era nesse lugar secreto que o céu se encontrava com a terra. Ali, Catherine sussurrava orações que ninguém ouvia, e pedia uma única coisa: não me permitas tocar tua glória. Não deixes que meu nome seja exaltado. Eu só quero que o Senhor seja visto. Enquanto a multidão lotava os assentos, enquanto câmeras eram ajustadas e músicos testavam os instrumentos, Catherine permanecia ajoelhada, não ensaiando falas, não lendo textos, apenas buscando a presença. Dizem que em algumas reuniões ela demorava a sair porque sentia que o Espírito Santo ainda não havia chegado, e ela preferia esperar do que subir sem ele. Por isso, ela costumava orar longas horas sozinha, e seus colaboradores a ouviam clamando e sorrindo, porque a presença do Espírito Santo era mais real que tudo naquele quarto. Ela sabia que um ministério pode ser bonito aos olhos dos homens, mas se não tiver a unção, é só performance. Por isso, ela cuidava do seu interior mais do que da sua imagem. Você pode impressionar com carisma, mas só transforma com presença. Quando finalmente saía do camarim, ela caminhava lentamente até o palco, com os olhos marejados, as mãos trêmulas e o coração em reverência. E quando pegava o microfone, ela não dizia boa noite. Ela dizia: bem-vindo, Espírito Santo. Você é a única estrela neste lugar. Seria fácil olhar para Catherine e pensar que seu ministério era sobre curas, tumores desaparecendo, pessoas se levantando de cadeiras de rodas, reportagens, registros médicos, auditórios lotados. Mas Catherine sempre deixava claro: milagres são apenas o começo. O maior milagre é o novo nascimento. Ela sabia que não adiantava um corpo sarado com uma alma perdida. Por isso, mesmo em meio a tantos sinais, sua mensagem era simples, direta e carregada de urgência. Você já nasceu de novo? Ela pregava a cruz, não como um símbolo, mas como uma chave para a eternidade. Catherine chorava ao falar de Jesus. Ela não conseguia descrever o Calvário sem se emocionar. Sua voz embargava, as mãos tremiam, e ela dizia: Ele morreu por você. Você vive como se isso fosse verdade? As pessoas iam aos seus cultos buscando cura, mas saíam com os corações quebrantados, muitas vezes mais pelos pecados do que pelas enfermidades. Dizem que em alguns encontros, antes dos milagres começarem, havia gemidos no meio da multidão. Gente se arrependendo, homens caindo de joelhos, mulheres rasgando seus corações diante de Deus. Isso era avivamento verdadeiro, quando a presença de Deus não apenas toca, mas transforma. Catherine sabia que não era popular pregar sobre pecado, mas ela não estava ali para agradar. Ela estava ali para obedecer. E por isso, com voz mansa, ela perguntava: se você morresse hoje, para onde iria a sua alma? Ela dizia que curas são presentes passageiros, mas o céu é eterno. O Espírito Santo não veio apenas para curar seu corpo. Ele veio para preparar sua alma para o céu. Uma vida rendida nas mãos de Deus pode tocar multidões, mas uma vida possuída pelo Espírito Santo, essa pode marcar gerações. Catherine nunca procurou influência. Não fazia conferências para líderes, não treinava discípulos, mas onde ela passava, alguém era transformado. Um dos frutos mais conhecidos do seu ministério é Benny Hinn.
Ele ainda era um adolescente quando assistiu a uma de suas cruzadas. E ali, em meio àquela atmosfera carregada da presença, algo mudou para sempre. Anos depois, ele diria com lágrimas: "Eu não sei explicar o que era. Eu só sabia que Deus estava ali e que eu queria conhecê-lo como ela o conhecia." Benny Hinn passou a buscar o Espírito Santo como Catherine buscava, e com o tempo se tornaria um dos maiores evangelistas de cura do mundo. Mas ele sempre fez questão de dizer: "A unção que carrego hoje é fruto da fome que ela gerou em mim." Mas Catherine influenciou muitos outros. David Wilkerson, homem de oração e fogo, confessou que aprendeu a reverenciar a presença assistindo aos cultos dela. T.L. Osborne, missionário e evangelista, disse que sentiu um tipo de glória que nunca havia experimentado. Líderes pentecostais da Coreia do Sul, da África e da América Latina buscaram encontros com ela não para receber técnica, mas para ver com os seus próprios olhos o que a glória de Deus podia fazer através de alguém quebrantado. Dizem que artistas de Hollywood, intelectuais e até políticos entravam escondidos nos auditórios de Catherine e saíam em silêncio, com os olhos marejados, incapazes de explicar o que haviam sentido. Não era carisma, não era fama, era a testemunha invisível do Espírito Santo agindo em todos os cantos da sala. Catherine não se preocupava com sua imagem pública. Ela se preocupava com uma única coisa: que o Espírito Santo se agrade de mim. E era esse desejo que atraía a presença, que despertava ministérios e acendia novas chamas no coração de quem ouvia. Kathryn Kuhlman não foi uma mulher perfeita. Ela não viveu sem falhas, sem dores, sem momentos de luta. A caminhada com Deus não a poupou de provações profundas. Teve um casamento difícil, que terminou em divórcio. Um tema delicado que não era falado abertamente na época. Ela sofreu por isso. Carregou culpas, dúvidas e o peso do julgamento da igreja e da sociedade. Mas nunca escondeu suas fraquezas. Sempre foi transparente sobre sua dependência total do Espírito Santo. Se Deus procurasse vasos perfeitos, eu não estaria aqui. Ele escolhe os rendidos, os quebrantados, aqueles que não têm outra saída a não ser depender dele. Por muitas vezes, Catherine sentiu-se sozinha no ministério. Sentia o peso da fama, da expectativa e das críticas. Dizia que era um fogo que consumia, mas que ao mesmo tempo dava vida. Dizem que em noites de profunda oração, ela chorava lágrimas de angústia, pedindo forças para continuar, que confessava suas falhas em silêncio, pedindo perdão em renovação. Sua fragilidade não a tornou menor, mas sim um exemplo vivo da graça divina. Catherine também enfrentou acusações e mal-entendidos. Houve quem questionasse a autenticidade dos milagres, quem duvidasse da unção, mas ela respondia sempre com humildade e firmeza: "Não sou eu, é o Espírito Santo. Se duvidam de mim, duvidem dele. Ele é maior que qualquer palavra minha." Sua vida foi marcada por altos e baixos, mas a chama da presença de Deus nunca se apagou. Ela nos lembra que não precisamos ser perfeitos para sermos usados. Precisamos estar rendidos. Os últimos anos de Catherine foram marcados por uma saúde delicada, mas sua fé nunca fraquejou. Mesmo debilitada, ela continuava a orar, a buscar a presença do Espírito Santo e a inspirar aqueles que a cercavam. Até seus últimos dias dizia: "Enquanto eu tiver fôlego, quero que o Espírito Santo seja glorificado." Sua ministração oficial encerrou-se na década de 1970, mas o que ela plantou continuou a crescer como um fogo vivo. Seus cultos foram gravados em vídeo e exibidos em várias partes do mundo, alcançando gerações que jamais a conheceram pessoalmente. Centenas de líderes e evangelistas acreditam a sua própria unção, a inspiração que receberam ao assistir Catherine ministrar. Mesmo após sua morte, em 1976, dizem que a glória que pairava sobre ela permaneceu visível para muitos que a conheceram. Dizem que em seu funeral, uma atmosfera indescritível de paz e poder encheu o local.
tocando até os mais céticos. O legado de Kathryn Kuhlman não está apenas nos milagres visíveis, mas na chamada à intimidade com o Espírito Santo, na urgência em buscar mais do céu, na coragem de ser vulnerável diante de Deus. Ela mostrou ao mundo que, mesmo fraca e humana, uma vida totalmente entregue ao Espírito Santo pode mudar o curso da história. Você pode morrer para si mesmo, para que Ele viva em você. E esse é o convite que permanece aberto hoje. Kathryn Kuhlman nos deixou muito mais do que relatos de milagres. Nos deixou um convite, um chamado para todos que desejam viver uma vida que realmente vale a pena. Ela nos ensinou que o maior milagre não é a cura do corpo, mas a transformação da alma. Que não basta ter dons, é preciso ter intimidade. Você está disposto a morrer para si mesmo, para que o Espírito Santo viva em você? A vida de Kathryn nos desafia a abandonar a superficialidade, a buscar ardentemente a presença de Deus, mesmo quando não é fácil, a sermos vasos quebrantados, dispostos a ser usados por Ele. O Espírito Santo não vem para fazer show, mas para transformar vidas. Hoje, o Espírito Santo ainda está disponível. Ainda quer descer em nossas reuniões, nossos lares, nossos corações, mas Ele procura algo: rendição verdadeira, fome insaciável, humildade profunda. O legado de Kathryn Kuhlman é um lembrete vivo de que avivamento começa dentro de nós. E que um coração rendido pode ser o ponto de partida para um mover poderoso de Deus. Então a pergunta final que fica é para você e para mim: você está disposto a buscar mais do Espírito Santo? Está pronto para abrir mão de tudo e deixar que Ele viva em você? Que a vida de Kathryn Kuhlman nos inspire a ser mais do que espectadores, que sejamos participantes da glória de Deus em nossos dias.